Oi, turma! Bem-vindos a mais uma aula, bem-vindos a mais um momento, a mais um encontro, né, de geografia. Essa é a nossa penúltima aula, né, no ensino remoto. Próxima semana será a nossa última aula, né? Próxima será a nossa última aula. E eu já estou com a sensação de saudade, eu estou sentindo falta, né, dos nossos encontros aqui semanais, mesmo tão distante, mesmo uma tela nos separando, mesmo não tendo esse contato físico, mas eu já estou começando a sentir falta, né, de estar entrando nas suas casas, chegando aí, trazendo conhecimento, levando aquilo um pouco do que eu sei, tá? Então a gente começa a sentir falta desses momentos. Mas é assim mesmo, né? Todo fim de ano chega, todo final do ano vai chegar. E aí nós estamos aqui. Porém, entretanto, todavia, antes de finalizarmos, né, antes de nos despedirmos desse ano, nós ainda temos conteúdos para estudar, tá bem? Então me acompanhe, pegue aí o seu livro, que nós vamos aprender um pouquinho agora sobre as regiões Centro-Oeste, Sudeste e Sul do Brasil. Nós estudamos em aulas passadas sobre a região Nordeste e Norte. Agora vamos estudar Centro-Oeste, Sudeste e Sul. De forma resumida, né, eu trouxe aqui para vocês para explicar um pouquinho sobre cada uma dessas regiões. Então, eu peço que você abra o seu livro na página 137. Eu vou abrir aqui o meu, aqui. E nós vamos começar falando sobre a região Centro-Oeste. Então, abra aí na página 137. E vamos falar um pouquinho, alguns aspectos, algumas características da região Centro-Oeste. A região Centro-Oeste é a segunda maior do Brasil em extensão territorial. Sua população é de aproximadamente 15 milhões de habitantes, o que corresponde apenas a 7% da população do país. Nessa região está localizado o Distrito Federal, que abriga a cidade de Brasília. Entre as formações vegetais existentes nessa região, destaca-se o Cerrado e o Pantanal. Então, olhando aqui esse mapa do Brasil, essa parte aqui que está colorida é a região Centro-Oeste, que abriga os estados do Mato Grosso do Sul, Goiás e o Distrito Federal, onde está a nossa capital, né, a capital do nosso país, Brasília. Então, esse é um pouquinho, né, das características da região Centro-Oeste. Essa é um pouco das características, né, que nós vimos agora dessa região. E nós vamos falar um pouquinho detalhadamente sobre as formações vegetais da região Centro-Oeste. Então, preste atenção aqui, aí na página 137. Vocês vão acompanhar a leitura junto comigo. Eu vou explicar um pouquinho sobre as características dessa região. A região Centro-Oeste, ela tem dois tipos de vegetação bem que se destacam, além de outros. Esses são os dois tipos que se destacam, que é o Cerrado e o Pantanal. E aí você pode acompanhar comigo a leitura, né? A vegetação do Cerrado se desenvolve em uma grande área do território brasileiro, principalmente na região Centro-Oeste. Geralmente, suas árvores são baixas, com raízes profundas, galhos retorcidos e cascas grossas. Além das árvores, existem os arbustos e as plantas rasteiras. Então, nós podemos ver aqui essa imagem que eu trouxe. E aqui no livro, na página 137, nós podemos ver aqui essa imagem que mostra, né, um pouquinho dessa vegetação no município de Pirenópolis, em Goiás. Né? Essa é uma vegetação bem característica da região Centro-Oeste. E ela tem as suas características próprias, né? Árvores retorcidas, galhos retorcidos, casca grossa, árvores mais baixas. E por outro lado, também na região Centro-Oeste, nós temos o Pantanal. O Pantanal, né? O Pantanal, ele corresponde a uma extensa área de planície. Nós podemos observar aqui uma área plana que ocupa terras dos estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. No Pantanal existem muitos rios e grande diversidade de espécies vegetais e animais. As belas paisagens naturais pantaneiras
são procuradas por turistas de diversos lugares do mundo. Então aqui nós podemos ver um pouquinho do Pantanal, né, lá na região centro-oeste. É uma área muito frequentada por turistas, é uma área muito procurada por turistas, né? Uma área onde tem muita região alagada durante a maior parte do ano, onde tem uma área, né, extensa alagada, e é uma região plana, é uma área plana que abriga algumas espécies, né? É uma grande diversidade de espécies vegetais e minerais, tá bem? O desenvolvimento de algumas atividades econômicas está causando sérios problemas na região centro-oeste. Vastas áreas de cerrado vêm sendo desmatadas para dar lugar a lavouras de soja, milho e algodão, e para formar pastagens para a criação de gado. Desse modo, o desaparecimento original vem gradativamente destruindo o habitat de muitos animais. Então aqui nós podemos ver, né, que uma intensa área, né, de vegetação da região centro-oeste vem sendo devastada por conta do crescimento das atividades econômicas, e aí muitas áreas vêm sendo devastadas para dar lugar à pastagem, à plantação, e aí essas formações vegetais, né, características nativas da região centro-oeste, elas vêm se tornando cada vez mais fracas por conta da devastação que vem acontecendo. Assim como nós vimos na região norte, a floresta amazônica ela vem sendo transformada, vem sendo devastada, né, por conta das atividades econômicas. Então esse foi um pouquinho das características do Cerrado e do Pantanal. Agora nós vamos falar um pouco sobre a população da região centro-oeste, né? Então abra o seu livro aí na página 139, e vamos falar um pouquinho das características dessa população. Até o início do século XX, muitas cidades da região centro-oeste eram apenas pequenos povoados, né? Foi uma região que teve uma povoação muito, um povoamento muito tardio, né? Então, até o início lá do século XX, as cidades lá eram povoados, eram basicamente povoados. E essa região não chegava a 500 mil habitantes, não chegava a ter 500 mil habitantes lá, né? Então, era uma região muito pouco povoada. Contudo, né, a construção de Brasília, a abertura de novas rodovias ligando o centro-oeste a outras regiões do país e o baixo valor das terras voltadas para a expansão da agropecuária atraíram muitos migrantes para a região a partir da metade do século XX. Por isso, grande parte da população dessa região é composta de migrantes, ou seja, pessoas vindas de outras regiões do país. Então, o que atraiu, o que fez com que essa população crescesse, foi a construção de Brasília, a construção de rodovias para integrar essa região a outras, o baixo valor das terras produtivas, né, atraiu muitas pessoas para ir. Por isso que hoje a maior parte da população da região centro-oeste é composta por migrantes, pessoas vindas de outras regiões do Brasil, né? Principalmente nós podemos ver um grande destaque a região nordeste, por conta dos trabalhadores, das pessoas que foram trabalhar na construção de Brasília. Então, muitas pessoas saíram do norte e do nordeste para ir trabalhar na construção de Brasília e acabaram ficando por lá mesmo, acabaram vivendo por lá. Atualmente, a maior parte da população da região centro-oeste é urbana e encontra-se concentrada nas capitais dos estados e no Distrito Federal. Assim como na região norte, nós vimos, né, a concentração maior da população está voltada ali para as capitais dos estados e para Brasília, né, lá no Distrito Federal. Essa população também conta com um significativo número de indígenas. Isso mesmo, muitos indígenas vivem na região, né, na região centro-oeste. Nessa região também está localizado o Parque Indígena do Xingu, chamado de PIX, a maior reserva indígena do nosso país. Esse parque ele foi criado em 1961 pelo governo brasileiro e abrange uma área de 2.642.000 hectares, onde vive vários povos indígenas, né, cuja população atual é de aproximadamente 6.000 pessoas. Então aí nós podemos ver distribuídas cerca de 16 tribos indígenas
nessa área, né, de preservação, nessa área que foi demarcada pelo governo, entregue aos indígenas, né, para que eles habitassem aí. E isso faz também com que a população da região centro-oeste, ela se torne, né, uma população assim, com uma grande presença de indígenas, né? Hoje existem aí muitos indígenas vivendo na região centro-oeste, mais precisamente lá pela floresta amazônica, né, que compreende aí uma parte do Mato Grosso, né, aqui na região, lá na região aqui não, né, que nós estamos no Nordeste, lá na região centro-oeste. Então nós falamos um pouquinho sobre o centro-oeste, né, alguns aspectos do centro-oeste, os aspectos naturais, né, nós falamos um pouquinho sobre a população. Agora nós vamos falar um pouco sobre a região sudeste. Vamos começar agora falando sobre a região sudeste. Então abra aí o seu livro na página 142, página 142, e vamos falar um pouquinho sobre a região sudeste. Nós podemos ver aqui o mapa do Brasil, e essa parte aqui em verde é a região sudeste. A região sudeste ela é formada por 4 estados, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo, e ocupa 11% do território brasileiro. Nela encontra-se aproximadamente 42% da população do nosso país. Então chegamos, né, na região mais povoada do Brasil. 42% de toda a população do Brasil, quase, né, a metade da população vive na região centro-oeste. Dentre as formações vegetais presentes nessa região, a que mais se destaca é a Mata Atlântica. O Sudeste é a região mais urbanizada de nosso país, com cerca de 93% da sua população residindo na área urbana. Então, nós podemos ver que o Sudeste é a região mais povoada do Brasil, né? E ela tem uma população, 93% da sua população vive na área urbana. Mas por que isso acontece? Né? Quais são os motivos para que isso acontecesse? Antes de falar um pouquinho sobre isso, eu quero falar um pouco sobre a Mata Atlântica. A Mata Atlântica ela cobria uma área, né, uma extensa área da região sudeste. Contudo, o crescimento das cidades e o avanço das atividades econômicas ao longo do tempo estão entre as principais causas da redução dessa floresta. A agropecuária, a indústria e o extrativismo animal e mineral têm provocado até hoje o desmatamento e a diminuição de espécies de animais e plantas da Mata Atlântica. Atualmente, resta apenas cerca de 12% da área original. Então, de toda a Mata Atlântica, hoje resta apenas 12%. Né? Então, é uma área muito pequena que resta. E tudo isso aconteceu por conta da expansão das cidades, do crescimento das cidades. Agora eu vou entrar na parte, né, que eu queria falar o porquê da região sudeste ser uma região considerada uma região urbana, né, onde a maior parte da sua população vive, e quase toda a população, né, uma boa parte, reside na área urbana. A partir da década de 1950, as cidades do Sudeste, passaram a crescer mais intensamente. Isso por quê? Primeiro, ocorre o processo de êxodo rural, no qual muitas pessoas deixam o campo para viver nas cidades, em busca de trabalho, em busca de uma melhor qualidade de vida. Teve o crescimento natural da população, que ocorreu em ritmo elevado, ou seja, as pessoas saíram do campo, vieram viver na cidade, e aí com isso elas vão se reproduzindo, vão tendo filhos, né, e ocorre o crescimento natural ali. A chegada de grandes levas de imigrantes vindo de outras regiões do país. Muitos nordestinos migraram para a região sudeste, principalmente para São Paulo, por conta da industrialização que ocorria lá, que estava ocorrendo lá, né? Em busca de trabalho, em busca de uma melhor qualidade de vida. Então, essa é uma região bastante industrializada, nós vamos ver já já sobre isso. Por isso que atraiu muitas pessoas para viver ali. E a oferta de empregos e a expansão dos serviços de saúde, educação e lazer, que atraíram muitos migrantes para as maiores cidades do Sudeste, vindo de outras partes do país e também da própria região. Então, a busca de emprego, né, a busca por emprego, uma melhor qualidade de vida, levou com que muitos migrantes deixassem os seus estados, as suas regiões, e fosse para São Paulo, fosse para a região Sudeste, né, viver lá, porque lá a oferta de emprego era muito
maior até hoje, né? É claro que hoje a região Nordeste tem crescido bastante, outras regiões têm se destacado bastante também na economia, né? Mas a região Sudeste, ela ainda concentra, né, essa alta atividade econômica. E aí, agora nós vamos falar um pouquinho, né, sobre o centro, sobre a economia da região Sudeste. Então, me acompanha aqui. Sudeste, Centro Econômico do Brasil. Você vai abrir o seu livro agora nas páginas 146 e 147, onde nós vamos falar um pouquinho sobre esse centro econômico do Brasil, que é a região Sudeste. O Sudeste ele se destaca como o centro econômico do país, pois concentra grande parte das indústrias, extensas e produtivas áreas agrícolas, importantes universidades, hospitais e bancos. Então, o Sudeste ele concentra essa atividade econômica do país, né? É um centro de atividades econômicas, onde tem as maiores universidades do país, os maiores bancos, onde tem os melhores hospitais do país, inclusive da América Latina, né? Está todo concentrado aqui, né, na região Sudeste. Então, na agricultura, o Sudeste desenvolve importantes cultivos de laranja, café, tomate, batata, cana-de-açúcar e amendoim. Nós podemos ver aqui uma plantação de café na região Sudeste, olha só, uma plantação de café. Na pecuária, é praticada a criação de aves, como codornas, para a obtenção de carne e ovos. Contudo, sobressai a criação de gado bovino, com a finalidade de obtenção de carne e leite. Grande parte da pecuária da região é desenvolvida de maneira intensiva, né? O gado é criado confinado, né? Ele é criado confinado, destinado a algo, né? Que é aos frigoríficos, destinado ao uso da carne, né? Do leite daquele animal. A mineração é uma importante atividade econômica desenvolvida no Sudeste. O ouro, a bauxita, o manganês e especialmente o ferro são os minerais mais extraídos da região, principalmente no estado de Minas Gerais. Aqui nós podemos ver, né, uma área de mineração no município de Congonhas, em Minas Gerais. Minas Gerais se destaca por essa atividade mineradora, né? Tanto que nós já ouvimos falar de vários acidentes em mineradoras que aconteceram lá em Minas, por conta da quantidade de atividade mineradora que acontece nesse estado. Na região Sudeste, o comércio e a prestação de serviço também são atividades importantes. A numerosa população consumidora contribui para o crescimento da atividade comercial da região. Então, importantes centros comerciais estão concentrados lá na região Sudeste. Quem não conhece, né? Eu já ouviu falar da 25 de março, em São Paulo, que atrai uma grande quantidade de pessoas, né, de comerciantes do Brasil inteiro para fazer compras lá nesse lugar, né? Onde tem uma importante atividade comercial. Página 147, acompanhe comigo aqui a leitura. Nos grandes centros urbanos do Sudeste também estão concentrados importantes prestadores de serviço, como hospitais, universidades, agências bancárias e centros de pesquisas tecnológicas e científicas, principalmente em São Paulo e no Rio de Janeiro. Aqui nós podemos ver uma foto da Avenida Paulista, onde concentra várias atividades, né, de prestação de serviço, como bancos, né, vários escritórios muito importantes da região Sudeste, né, como cinemas, restaurantes. Então, essa avenida é uma avenida muito conhecida e concentra aí uma grande quantidade, né, de atividades essenciais, né, de atividade de prestação de serviço. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a indústria na região Sudeste, ainda na página 147. Atualmente a região Sudeste é a região mais industrializada do país, onde estão instaladas indústrias de diversos setores, automobilístico, petroquímico, navais, de mineração. E também se destaca as indústrias aeronáuticas, como a empresa brasileira de aeronáutica, a Embraer, de informática, de alta tecnologia e de pesquisa científica. Então, nós podemos ver aí um leque, né, uma infinidade de indústrias muito importantes para o nosso país, que se concentram aí na região Sudeste do Brasil. Aqui nós podemos ver, né, a Embraer, né, a construção de um avião, a fabricação de um avião.
Então, são atividades econômicas muito importantes para essa região. E aí, que nós já conhecemos as regiões Centro-Oeste e Sudeste, agora vamos falar sobre a região Sul. Vamos lá? Chega, garoto, vamos lá. A região Sul é a menor do Brasil. Aliás, antes disso, abra o seu livro aí na página 150. Página 150. A região Sul é a menor do Brasil em extensão territorial, composta de 3 estados, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Ela é a terceira região do país com o maior número de habitantes. Sua população de aproximadamente 29 milhões de habitantes corresponde a 14% da população total do Brasil. É a menor região, né, em extensão territorial, mas é a que detém o terceiro lugar, né, em população. É a única região do país que apresenta o clima subtropical e as formações vegetais nativas são campos e mata de araucária. Olha só aqui embaixo, bem lá no finalzinho, né, os 3 estados, né, que compõem a região sul do Brasil, a menor região do Brasil, mas uma região muito rica, né, uma região com importante destaque aí para várias atividades econômicas. E que, inclusive, até para o turismo, né? Atrai muitos turistas por conta desse clima subtropical presente, né, nessa região. A maior parte da região é composta pelo clima subtropical. E aí nós vamos falar um pouquinho, né, sobre a vegetação e sobre o clima subtropical. O clima subtropical, né, da região sul, que eu tenho muita vontade de conhecer, de vestir vários agasalhos, vários casacos. Eu acho muito lindo, muito bonito. Então, o clima subtropical ele caracteriza-se por apresentar chuvas bem distribuídas ao longo do ano, verão quente e inverno com temperaturas mais amenas do que no restante do país. Durante o inverno, em algumas áreas de relevo de planalto, né, em algumas áreas mais altas da região sul, é possível a ocorrência de neve, com temperaturas abaixo de 0 graus Celsius, em alguns dias do ano. Então, nós podemos ver aqui essa foto, né, uma foto da região sul, né, lá em Urubici, né, em Santa Catarina, onde ocorre, né, neve em algumas épocas do ano, por conta desse clima subtropical, né, e esse clima frio, onde chega até abaixo de 0 graus a temperatura. Então, esse clima, né, é a única região do país que apresenta esse tipo de clima. Você não vai ver em outra região, é na região sul do Brasil que nós temos esse tipo de clima maravilhoso, por isso que atrai muitos turistas. Agora vamos falar um pouquinho sobre a vegetação de campos e a mata de araucárias. Tanto os campos quanto a mata de araucária são formações vegetais nativas dessa região do Brasil. Da formação da mata de araucária restam apenas algumas áreas, principalmente nos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. O avanço das atividades agropecuárias e madeireira e o crescimento das cidades contribuíram significativamente para a devastação da maior parte dessa vegetação. Então, a mata, né, de araucária ela foi destruída, a maior parte, né, por conta do crescimento das cidades, por conta das plantações, né, da criação de animais, da madeireira, né, da extração dessa madeira para a confecção de a confecção de vários produtos. E aí ela vem sendo devastada, assim como várias outras formações vegetais brasileiras. Os campos, eles são formados principalmente por gramíneas e arbustos. Essa formação tem sido degradada, sobretudo, pelo uso das suas áreas como pastagem para o gado bovino. Então, aqui nós temos campos e aqui mata de araucárias, né? Esse é um pouquinho da vegetação da região sul do Brasil. Agora nós vamos falar sobre a economia da região sul. Então, abra aí seu livro na página 153 e vamos falar um pouco sobre a economia. A economia da região sul ela destaca-se por sua produção tanto agropecuária quanto industrial. A agroindústria também é parte importante da economia da região sul. Alguns exemplos são os frigoríficos, as indústrias de óleo vegetal, os laticínios, entre outros. Então, a atividade agropecuária, né, é muito importante. Geralmente ela é praticada em pequenas e médias propriedades rurais e predomina a prática da policultura, sistema em que se cultiva diversos tipos de lavoura em uma mesma propriedade.
Então aí é muito comum encontrar pequenas propriedades, né, com essa prática aqui da policultura. A pecuária da região sul, ela se destaca pela grande produção de aves, suínos, ovinos e gado leiteiro. Essa característica tem incentivado a instalação de muitas agroindústrias. Por isso que muitas agroindústrias têm sido instaladas nessa região, né? Então, assim, espero que vocês tenham compreendido um pouquinho dessas três regiões, Centro-Oeste, Sudeste e região Sul. Porque a nossa penúltima aula vai ficando por aqui. Eu deixo um super beijo para vocês. Não faltem a próxima aula, que é a nossa última aula, tá? Eu já estou com um sentimento de saudade mesmo. Então, eu deixo um beijinho no coração de vocês. Tchau, tchau e até a próxima aula.